Então, a lei da oferta e da demanda é o seguinte: se no mundo existem pessoas que possuem Bitcoin a 17 mil dólares, né? E a maior parte das pessoas que compraram Bitcoin a 17 mil dólares decidem não vender mais seus Bitcoins, o preço vai ficar congelado em 17 mil. A primeira pessoa no mundo que for lá precisar pagar por um Bitcoin vai ter que desembolsar 17 mil dólares. Beleza? Só que o que acontece? À medida que vai passando o tempo e as pessoas vão precisando de dinheiro por conta de perda de emprego, de falta de liquidez nos mercados, o que inerentemente acontece? Aquele carinha que tinha comprado Bitcoin a 17 mil dólares e ficou desempregado porque ele trabalhava na Apple, ele vai, e ele tem um Bitcoin inteiro, ele vai no mercado e vai dizer e anunciar, ó, pessoal, eu vou vender o meu Bitcoin por 16 mil dólares, tá? Então, para ele jogar primeiro a oferta dele de venda, porque ele está jogando a sua necessidade primeiro, fazendo com que, se tiver algum comprador, o preço realmente vai cair para 16 mil dólares, tá? O detalhe todo, então, é um ponto de equilíbrio entre oferta e demanda. Tá bem claro para mim que o Bitcoin ainda não tocou no seu fundo, não chegou num fundo verdadeiro ainda e definitivo, porque vai apertar a coisa a partir de 2023, quando esse apertamento quantitativo que se iniciou em março do ano passado começou a fazer mais efeito nas empresas agora no balancete delas em janeiro. Então em janeiro vai vir um balanço bastante negativo, as empresas vão deixar de contratar, com as pessoas tendo menos dinheiro, elas vão usar bitcoins que antes elas não queriam usar como reserva para vender, e elas vão aceitar prejuízo cada vez mais. E dentro desse contexto começa-se aquele período de crash, né? Aquele período de queda mesmo, onde ninguém consegue mais tomar empréstimo para fazer uma compra de um imóvel futuro, né? Então, o mercado hipotecário lá nos Estados Unidos, que é o maior mercado dos Estados Unidos, é o que mais movimenta financeiramente dentro do território americano, e é um dos que mais mostra como está sendo a realidade econômica do país, é o que vem mais sofrendo aí nos últimos meses. Então, tudo isso está conectado de uma certa forma que vai impactar a continuação da baixa demanda compradora por esses ativos, né? E aí o Twitter pode agora ter um certo problema, e o Twitter mesmo pode ser uma das empresas americanas que participam aí das top 500 maiores empresas americanas, que pode sofrer bastante agora nas próximas semanas, principalmente no início deste ano. Lembrando que por conta da flexibilização da taxa de juros, lá depois da pandemia, nós tivemos uma emissão maior de dólares na economia geral, e basicamente nós temos então um efeito inflacionário que está tentando ser controlado agora este ano de 2022, e na minha opinião, que eu acredito que vai evoluir para 2023, mas que mesmo assim eu vou ficar de olho no price action do S&P 500, tá? Lembrando que as notícias, informações, governos mentem, mas o preço não mente, né? O preço é o refino da informação em relação à movimentação futura. E a CNN Brasil, inclusive, vem falando aí hoje de manhã não, há 3 dias atrás, né, que os bancos centrais começaram, então, o movimento de elevar juros na esteira do Fed, ou seja, acompanhando, né, outros bancos. Então, os bancos centrais menores, eles acompanham o seu banco central papai, né, o seu banco central mestre, que é o Banco Central americano, e a gente vai ver, então, agora, provavelmente, nas próximas lives, no próximo Café do Bitcão, eu quero trazer dados dos bancos suíços, né, que pedem empréstimos, bilhões e empréstimos para bancos maiores, e isso é um sinal indicativo de que, se toda semana, na quarta-feira, nos leilões dos bancos suíços, surgem vários bancos pedindo empréstimo, né, de dólares para sustentar as suas dívidas, e várias empresas fantasmas como o Twitter, né, que é uma empresa que não dá lucro, é uma empresa que tem só prejuízo, nós teremos aí basicamente uma puxada de tapete provável vindo por aí na frente. Então, esses dados do Banco Suíço, que é o banco principal europeu que fornece liquidez em dólares para todo o continente europeu e continentes próximos, a gente pode ver, então, um indicativo de uma recessão futura acontecendo, né? Então, já fiz um vídeo sobre recessão, já falei sobre as estratégias, né? Um vídeo que tem aí mais de 350 mil visualizações, que eu lancei há 3, 4 semanas atrás.
E basicamente é isso, tá, fofoletes? Bom, senhores, então vamos falar agora um pouco sobre Price Action. Vamos evoluir então sobre a parte de Price Action, ação do preço do Bitcoin média da praia. Então vamos puxar o nosso querido gráfico, nossa média de 8 semanal. Enquanto o preço vem fazendo topos e fundos descendentes, nós estamos em tendência de baixa. Quando o canal ele sai de um canal estreito e fica um canal mais largo, isso significa um enfraquecimento da tendência de baixa, só que assim como tudo que acontece na vida, o mercado ele pode simplesmente do nada acelerar ou desacelerar uma tendência, né? No caso hoje eu acredito que ele vai fazer um dia doji, um dia de indefinição para continuar caindo, tá? E aí ele está engatilhando provavelmente um período de queda mais forte na entrada de 2023, muito, vamos dizer assim, deflagrada pela provável queda dos resultados dos balanços das empresas americanas. Então nós tivemos o seguinte, fofoletes, o mercado ele anda em tendências, né? Então a gente vai pegar o mesmo canal que desenharam ali, vamos colocar ele nesse ponto aqui. Nós temos uma média de preço que foi e agiu como resistência, agiu como suporte e voltou a agir como resistência novamente a esses tempos, voltando a testar depois como suporte. Então o que eu quero dizer é o seguinte, dentro desse contexto nós começamos a tendência de baixa um pouco mais enfraquecida, ela se acelerou. Então quando é que ela acelerou? Ela acelerou quando começou o apertamento quantitativo provocado pelo Federal Reserve. Então o mercado, ele começou, né, o maior mercado do mundo, que é o mercado do S&P 500, em relação à especulação, é um mercado que é comprado aí por brasileiros, por vários países, né? Vários países compram e detêm posse de ações de empresas americanas, que lá é onde acontece o capitalismo selvagem, a produtividade também maior é feita lá, né? Maior estoque de petróleo e assim por diante. Nós temos o seguinte, nós tivemos um início enfraquecido da tendência de baixa, mas a partir do ponto em que o Federal Reserve assumiu que, de fato, e fez o apertamento quantitativo, nós tivemos a primeira forte grande queda que durou de final de março até metade de junho, tá? De metade de junho nós tivemos um respiro, então julho e agosto nós tivemos um respiro de alta, por quê? Porque o balanço das empresas veio positivo naquele período, então nós tivemos uma calmaria no mercado. Com essa calmaria no mercado, nós tivemos então um movimento de otimismo no mercado e isso enfraqueceu a tendência de baixa. Só que para ele manter a tendência de alta, né, que ele rompeu esse topo anterior, ele tinha que ter se mantido e voltado a subir. Como ele não o fez, tivemos novamente uma nova temporada de forte baixa. Então nós tivemos uma baixa que foi enfraquecida por um período de respiro. Aí nós tivemos o Q2 aqui, tá, pessoal? Então nós tivemos o resultado das maiores empresas dos Estados Unidos, o Q2. O Q2 foi aqui. Nós tivemos o Q3, que também veio com movimentos mistos, tá? Os bancos vieram com um saldo bastante positivo lá nos Estados Unidos, com bastante lucro, porém, eles vieram, outras empresas, né? As empresas de produção, como Apple e Tesla e o cacete A4 vieram já com os balanços um pouco mais estrangulados, com um lucro bem menor em relação ao trimestre anterior. E aí nós trouxemos uma tendência de alta mais enfraquecida. Então, por exemplo, comparem esse canal de alta com esse canal de alta, né? Se a gente pegar agora e fazer um canalzinho aqui, ó, vamos fazer um canal aqui. Esse era um resultado muito positivo dos balanços das empresas na metade do ano, o que promoveu um movimento de alta bem alto, bem forte. Depois nós tivemos um canal um pouco mais largo, e recentemente nós perdemos esse canal, né? Nós perdemos o fundo anterior e ele quer agora iniciar o que, pessoal? Uma forte tendência de baixa novamente. Então, ele fez um movimento de alta um pouco mais enfraquecido do que esse daqui, porque os resultados foram mais fracos do que nesse Q2. Acontece, pessoal, que no Q4 agora, que vai vir em janeiro, nós podemos ter a retomada dos preços das maiores empresas voltando para um nível mais de fortalecimento da tendência de baixa.
Ora, quando o preço está na porção inferior da metade de um canal de baixa, isso significa que ele entra de novo em aceleração da tendência de baixa. Então percebam, aqui a gente teve um movimento de tendência forte de baixa, certo? De abril até julho, beleza? Ele foi enfraquecido e foi anulado temporariamente durante julho e agosto por conta do resultado do balanço das empresas, onde muitos receberam distribuição de dividendos e fizeram reinvestimentos. Agora, no presente momento que nós estamos vivendo, além de nós termos perdido a tendência de alta de curto prazo aqui, nós perdemos então uma região que se chama região de megafone, e o preço tende a voltar até essa região para o preço continuar caindo. E aí o que eu quero dizer com o preço voltar a cair? Quando ele perdeu essa região, ele perdeu esse megafone aqui, ó. Vou fazer um desenho, parece um megafone, certo? Ele perdeu essa região. O normal é ele voltar, né, fazer um pullback até metade desse megafone, geralmente é o que acontece. O preço volta aqui nessa região, ilude as pessoas achando que o mercado vai voltar a subir, e ele começa a entregar mais quedas até acelerar essa queda quando ele entra nessa porção inferior. Então percebam o que acontece com o preço quando ele perde a porção inferior. Ele perde a porção inferior, ele tem uma aceleração de baixa, assim como aconteceu nas outras vezes, né? E isso dura às vezes 1 mês, 2 meses, e a gente pode ter essa aceleração na entrada de janeiro agora, ou depois de março, né? À medida que as coisas vão acontecendo na economia. Mas absolutamente o que nós temos aqui, se a gente limpar o gráfico, nós temos então um pullback para o preço fazer uma aceleração de baixa e fazer o movimento do preço voltar a cair, pelo menos no mínimo até esse nível aqui, que é o primeiro suporte. Perdendo esse suporte, a gente vai evoluir para uma baixa mais forte. Se a gente perder essa barra de suporte aqui, ou seja, os 3.600 pontos, a gente vai evoluir para uma extensão de Fibonacci dessa onda de baixa, tá? E aí o alvo, esses seriam os alvos, então, entre 2.600 aqui, seria os alvos que a gente poderia buscar, né? Os 3.000 pontos, que foi deflagrado aí pelo Morgan Stanley, lá, né? o economista do Morgan Stanley, que esse é o alvo dele, né? Os 3.000 pontos. Na minha opinião, os pontos mais viáveis a acontecer é os que acontecem dentro dessa região. Se de fato a recessão continuar e o apertamento continuar e as coisas continuarem piorando, a gente pode realmente atingir esse nível aqui de 2.600 pontos a 2.300 pontos. No S&P 500, uma retração semelhante ao que aconteceu no Covidão, e aí a gente realmente poderia ver o Bitcoin bater talvez $5.000, $9.000, enfim, não tem como saber onde é que vai exatamente o preço, porque o mercado de criptomoedas ele é um mercado menor, ele tende a parar e frear a sua queda antes do mercado tradicional. Então, se uma queda fosse até os 2.600, a gente chegaria a níveis de preços lá do Covidão, tá? Isso num caso de recessão, quebradeira, crash generalizado e desenfreado.